Essa derrota, né, Ranieri, muito por conta do primeiro tempo que o Corinthians fez, né? Talvez o melhor primeiro tempo aí dos últimos jogos. Qual que é a sensação que os jogadores saíram hoje do gramado? Sensação de merda. A gente sai triste, chateado pelo jogo que a gente fez. A gente trabalhou a semana inteira para anular as alternativas que o Flamengo tinha. A gente conseguiu fazer isso, mas não foi suficiente. Eu acho que, não sei, a gente sai com gosto de injustiça. Mas várias vezes a gente fez jogos ruins e venceu e a gente não reclamou disso. Então, remoer hoje e voltar amanhã a trabalhar para que a gente possa fazer um jogo bom na quarta-feira. Ranieri, sobre o pênalti, não tem como ser diferente. O Yuri já treinava o pênalti assim, foi uma decisão de cima da hora. O que ele falou do vestiário? Não falou nada, eu não sei se ele treina assim, porque quando o pessoal termina o treino eles vão bater pênalti, eu saio porque eu preciso fazer minhas recuperações, minhas coisas, fazer massagem, essas coisas. Então eu não sei se o Yuri treina cavando, não sei se ele avaliou o Rossi nas últimas partidas que o Rossi caía e decidiu cavar, não sei. É uma decisão dele, com a coisa entre ele, a cabeça dele, a decisão que ele teve. Se ele achou que tinha que fazer, a gente tem que dar o suporte para ele. Assim como foi, assim como ele se redimiu depois e fez o gol, a gente sabe que ele é esse cara, ele se coloca nas situações, então isso que importa. Duas derrotas em 2 jogos seguidos, desde maio que não vence aqui na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Como que está o vestiário? Como que a conversa de vocês no vestiário e para vocês melhorarem, porque daqui 72 horas tem um jogo. O vestiário tá uma merda, o clima tá, depois da derrota é horrível, mas é o que a gente fala, a gente venceu alguns jogos e chega no vestiário a gente fala que não tem que achar que a gente é o Real Madrid, porque no outro dia já tem que trabalhar, então do mesmo jeito é com a derrota. A gente perdeu hoje, com esse gosto horrível, um gosto de injustiça também, mas tem que remoer hoje, amanhã a gente tá lá no CT para treinar, porque quarta-feira tem um duelo muito difícil também. Ranieri, o Corinthians começou o primeiro tempo com muita intensidade, mas não conseguiu manter essa intensidade logo no segundo tempo. Isso se dá pelo desgaste físico de vocês? Você acha que não manteve? Eu acho que no começo do tempo a gente realmente não manteve, mas depois a gente controlou o jogo de novo, na minha opinião. Mas, é a visão de vocês, eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, conseguiu neutralizar o Flamengo. Acho que a primeira finalização deles foi com 40 e tantos minutos, se eu não me engano. O segundo tempo era nítido, um time que está numa semifinal de Libertadores, eles vão ter o controle do jogo por alguns minutos, a gente tem noção disso, e controlar o jogo ali por 10, 12 minutos, a gente voltou de novo pro jogo, conseguiu fazer um jogo mais virado para os duelos, e a gente controlou o jogo de novo. Se você me disser que os dois lances deles, que eles fizeram um gol com um momento que eles estavam controlando o jogo, aí eu vou ter que discordar da sua opinião. Sexta-feira os torcedores foram lá no CT, né, bateram papo com vocês e eu sei que nesse bate-papo uma das questões é sempre com relação a resultados, vitórias, né? O que você pode falar para essa rapaziada que estiveram lá na última sexta? Cara, eu acho que a gente tinha para falar, a gente trocou ideia com eles lá, o pessoal, pelo que eu sei, foi tudo muito respeitoso, tudo muito tranquilo, o pessoal foi lá, realmente cobrou e eles estão no direito deles. Eu não tive participando da conversa pessoalmente, mas foi passada a mensagem pro resto do grupo. E foi muito cobrado as atuações que a gente teve nos últimos jogos. E eu acho que, em questão de atuação, com todo respeito, hoje a gente não vai poder reclamar disso, porque realmente eu acredito que a gente atuou bem hoje. O resultado acontece, teve jogos que a gente foi muito mal, jogos que a gente jogou muito mal e saiu vencedor ou empatou o jogo. E hoje a gente jogou muito bem e acho que acabamos perdendo. Então, quando a gente empatou, ganhou o jogo, a gente não reclamou, então hoje a gente tem que engolir esse gosto de injustiça do futebol e ir para a próxima, não tem o que fazer. E falar para eles que está tentando, está trabalhando para melhorar e fazer nossos resultados. Ranieri, com os Atléticos e com menos jogos, as posições inferiores, já começa a preocupar você? Com certeza. O Corinthians, a partir do momento que o Corinthians não está na primeira parte da tabela, a gente já está incomodado, a gente tem que estar lutando ali, não importa se é contra o rebaixamento. A gente tem que lutar para estar nas primeiras posições, se tratando do clube do jeito que é, da dimensão que é o Corinthians, a gente precisa estar lá em cima, então não incomoda só estar lutando contra o rebaixamento, a gente tem que estar incomodado e não estar nem entre os 8 times do brasileiro, isso aí é inadmissível, a gente precisa melhorar e precisa levar isso para. Ranieri, sobre o segundo gol do Flamengo, independente do erro do árbitro, no momento, faltou atenção também para o time do Corinthians, nessa reposição de bola, o Plata foi muito rápido, faltou até um pouco de malandragem ali naquele momento? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente teve atenção, o lateral era nosso, a nossa defesa não estava postada porque foi um contra-ataque, isso aí não tem o que reclamar.
Porque, se eu te falar uma coisa, a gente tava pressionando alto o jogo inteiro. O Flamengo dificilmente saía lá com posse ou fazia alguma coisa. Teve vários lances desses que o Léo Ortiz pega a bola, faz a casca, a gente vai, tira, bate nos caras lateral nosso, a gente vai e faz uma falta. A gente fez o jogo inteiro. Não tem como dizer que no lance do lateral que a gente tomou o gol, a gente faltou atenção, não tem como. O futebol é um cobertor curto. A partir do momento que você pressiona alto, você está exposto lá atrás. Isso aí a gente não tem como controlar. Ou você baixa o bloco e é 90% de posse para o Flamengo, ou você pressiona alto e controla o jogo, como foi o que a gente fez. A partir do momento que a gente escolheu pressionar, nossa defesa estava alta, a gente tem que correr isso, não tem o que fazer. Erro do Bandeira que deu lateral para eles e a nossa defesa não estava postada porque a gente estava pressionando alto, que foi o que a gente fez o jogo inteiro. Última até para vocês, a gente tem visto você aumentando de expressão de maneira ali fora da sua posição de origem. Minha posição de origem é zagueiro, então eu me senti muito bem, muito confortável. Se o Dorival precisar, eu vou estar ali para cumprir. E ele sabe que eu consigo fazer essa função tranquilamente. Então, lógico, respeitando a todos os zagueiros que tem no grupo, acho que se ele precisar que eu faça ali, não tem problema nenhum. Eu vou dar o meu máximo para tentar fazer isso. Eu também entrar um pouco mais nessa parte tática que você realmente foi o primeiro volante, mas que também gosta de atuar como zagueiro. Mas como é que foi a preparação durante a semana? O Dorival conversou com você que ele realmente queria manter essa linha de três que ele tem usado ultimamente. Se você sente um pouco mais de vontade de jogar na primeira, ali à frente dos zagueiros, como é que você se sente mais confortável jogando? Cara, eu sinto confortável vestindo a camisa do Corinthians jogando. Se ele me coloca para jogar no lateral, de atacante, eu vou jogar da mesma maneira, vou me entregar da mesma maneira, vou estar confortável do mesmo jeito. Foi sim, ele falou a semana inteira que precisava que a gente jogasse nessa linha de três, porque era a estratégia certa que a gente tinha, porque o Flamengo posicionava uns 5 jogadores na nossa linha, então a gente precisava de 5 jogadores atrás para poder igualar isso. O Carrascal era um cara que, o Carrascal e o Arrascaeta são dois caras que flutuavam muito, ou seja, eles ficavam na linha de 5 e saíam dessa linha para poder flutuar, então ele precisava de alguém com velocidade, que pudesse fazer a função no meio campo também para poder pegar essa flutuação. Eu acho que foi isso, ele leu bem, foi certo, deu certo. Não tem como dizer que a estratégia não deu certo hoje. E se vocês disserem, eu vou estar discordando de vocês com todo respeito. Mas acontece. Mas foi treinado sim durante a semana e acho que foi a estratégia correta, a abordagem correta para o jogo. Pessoal, uma sequência de. Uma sequência de 2 jogos que tem. Brasileirão com derrota, primeiro para o Lanterna, agora para o líder do campeonato. Próximo confronto contra o Internacional é um duelo direto. O que precisa fazer para mudar isso no Corinthians, mesmo jogando bem, acaba perdendo, não perde também. O que precisa mudar de fato para conseguir. Concentração nos jogos que a gente fez mal, a gente tem que e empatou, perdeu. A gente tem que aumentar a concentração, o ritmo de jogo, tudo. E nos jogos que a gente jogou bem, de novo, são 2 lances que eles vieram na nossa área. Não vou entrar no mérito de novo do lateral ter sido nosso, mas são lances que se a gente tivesse um pouco mais atento também poderia ter tirado a bola, mas acontece, então eu acho que essa atenção, essa concentração, os 90 minutos é o crucial para a gente poder sair da situação. Obrigado, Ranieri.